Boa noite, irmãos. É um privilégio, realmente, uma grande responsabilidade estar falando para os irmãos hoje. E que o Senhor me use apenas como seu instrumento. Os livros de Ellen White, como eles foram escritos e preparados? Esta apresentação está baseada nos testemunhos, que aqui significa todo o espírito de profecia, e no livro A Mensageira do Senhor, do pastor Herbert Douglas. Não obstante, quando lhes envio um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vocês declaram ser ele apenas ou simplesmente a opinião da irmã White. Você já ouviu isso? Isso é só a opinião da irmã White. Se você só já ouviu, não há problema. Mas se você já pensou assim como eu pensei, está na hora da gente rever a nossa posição. Será que é simplesmente a opinião da irmã White? Os testemunhos? Tem assim, os que pensam assim, o que acontece, irmãos, que está escrito ali? Eles têm insultado quem? Não é a mim, não é a irmã White, mas é o Espírito de Deus. Vocês sabem como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia? Como é que ele tem se manifestado? Passado, presente e futuro. Ah, mas era lá para o tempo da irmã White. Esses conselhos, é lá para o tempo da irmã White. Mas o que está dizendo ali? Passado, presente e futuro. Ou seja, se era futuro para o tempo dela, pode ser que seja o nosso presente hoje, ou até o nosso futuro também. Então, passado, presente e futuro tem passado perante mim. Muitos, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa palavra, muitos de nosso povo se afastaram dos velhos marcos e seguiram o seu próprio entendimento. Muitos. Então, não é surpresa para nós se muitos não creem no Espírito de profecia, porque se afastaram dos velhos marcos. Se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, esse ele está com um E maiúsculo, é Deus, que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor. Irmão, se rebelar contra o Senhor é uma coisa muito séria. Foi o que Lúcifer fez no céu. Tão certamente como Coré, Datã e Abirão. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com Coré, Datã e Abirão? A terra os tragou. Esse é o fim dos rebeldes. Que nós não estejamos entre os rebeldes, irmãos. Se nós rejeitarmos os testemunhos de Deus, que Deus nos enviou pela sua serva, se nós não aceitarmos os testemunhos como palavra de Deus, nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Essas não são minhas palavras. Esse texto não é de Gabi, da minha esposa. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 64 a 66. Não é nem compilação, é um escrito direto de irmã White. Agora, como ela se classifica? Como embaixadora de Cristo, gostaria de dizer: sejam cuidadosos nas posições que assumem. Esta é a obra de Deus e vocês precisam dar contas a Ele pela maneira como tratam sua mensagem. Nessas cartas que escrevo, isso foi citado hoje à tarde na mesa redonda. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas o quê? A minha opinião? Exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão. Os preciosos raios que vêm de onde? Que brilham de onde? Do trono de Deus. É muita responsabilidade, irmãos. O texto de hoje parece que foi tirado de Mensagens Escolhidas, mas originalmente ele está aqui em Testemunhos para a Igreja. Deus nos enviou raios de luz do seu trono, através de um instrumento humano, que foi a sua serva, para nos dar condições de sermos restaurados à sua imagem. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia, a minha acabou ficando no banco. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia, por gentileza, e peguem Gênesis capítulo 1, por favor. Segure em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Assim, desse jeito como eu estou segurando. Irmãos, todo o resto com a outra mão agora. Deus escreveu tudo isso através de seus profetas para nos trazer de volta a esta página número 1 da Bíblia. E escreveu todos os testemunhos, mais de 100 mil páginas, para nos trazer de volta, nos restaurar ao paraíso. Deus é muito bondoso. Nós que temos um duro coração, por isso que precisamos de muita explicação, muito detalhe, para voltarmos à vida que Ele nos fez inicialmente, abençoados, puros e perfeitos. Para nos fazer voltar à primeira página da Bíblia,
Ele precisou centenas e centenas de páginas, tantas pessoas, tantos profetas, e ultimamente falou pela sua serva, com tantas páginas. Isso é pela dureza do nosso coração. Não tem como a gente dizer que Deus não fez o que podia fazer por nós. Ele cavou, adubou a vinha. Vamos ver se próximo ano ela dá fruto. E de novo, e de novo. E quantos anos, irmão, nós estamos sendo adubados e regados? Está na hora de dar fruto. Está na hora de dar fruto. Para a glória de Deus. O que significam os escritos de Ellen White para nós, adventistas do sétimo dia? O que significa? Pensa. Para você. Eu penso na minha vida, você pensa na sua. A gente não deve usar os escritos de Ellen White como martelo para bater na cabeça de ninguém, mas eles devem ser usados para a nossa experiência pessoal. O que significa os escritos de Ellen White para você? Se eu perguntasse assim, o que você mais ama no mundo? Responderia Deus. E depois? A família. E depois? Os amigos. Depois? O trabalho. Isso é o que a gente responderia, né? Ou não? O que você mais ama é Deus, depois a família, os amigos, o trabalho, ou o trabalho, os amigos, não sei. E na prática, como é que você pode avaliar se a sua resposta condiz com a prática? A quem você dedica mais tempo? Qual é a sua prioridade? É o trabalho, a Deus ou a família? Aquilo que nós mais nos dedicamos, as prioridades que elegemos, é isso que nós mais amamos. Porque falar que ama a Deus é simples, né? Mas viver esse amor é que é outra coisa. Então nós temos que avaliar, cada um avaliando sua própria vida, porque a gente não nos é dado o direito de julgar os outros. Se cremos que são a luz vinda diretamente do trono de Deus para o seu povo, como vimos no slide anterior, se nós cremos que essa luz é vinda do trono de Deus, então precisamos compreender a maneira como essa luz procede da mente de Deus, passa pela intermediação da mente do profeta e ainda por outros processos, até ser registrada em palavras sobre papel. E isto este congresso está mostrando. Como isso acontece? Graças a Deus que esse tema foi escolhido para esse congresso, porque ele mostra como essa palavra chegou de Deus até ser impressa no papel. Estudá-las com oração e humildade e obedecê-las pela graça de Cristo e no poder do Espírito. Não basta entender como acontece. Nós temos que estudar por nós mesmos. Lembre-se, irmãos, que os israelitas rejeitaram o Messias porque acreditaram nos líderes e não estudaram por si mesmos. Não acreditem em mim. Não acreditem nas pessoas que falaram aqui. Estudem por si mesmo. Vejam por si mesmo. Estude com oração e humildade e obedeça pela graça de Cristo no poder do Espírito. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer. Se tudo posso naquilo que me fortalece, Cristo nos dá o poder para obedecer a sua palavra, para obedecer a sua luz, que veio de onde? Do trono de Deus para seu povo. Irmãos, imagina o seguinte, o Espírito de profecia, a Bíblia é a palavra de Deus para todos os tempos. Para todos os tempos, de Moisés até o fim do mundo, não sei se a gente talvez ainda estude no céu. Certamente vamos estudar o plano da redenção para o resto da eternidade. O Espírito de profecia é o manual de emergência para o nosso tempo. É a palavra específica para o nosso tempo. Qual era a verdade presente na época de Noé? Era o quê? A verdade presente para a época de Noé, qual era? Entrar na arca. Vamos entrar na arca, vai chover, vai ter um dilúvio. A mensagem presente hoje para nós não é o dilúvio. Hoje nós temos a verdade presente, nós temos uma profetisa com a mensagem específica para o nosso tempo. Nós temos uma mensagem para o nosso tempo. Assim como Moisés foi um profeta de Deus para a sua época, nós temos e ele escreveu alguns mandamentos que não fazem parte dos 10 mandamentos. Uzá morreu por um mandamento do Decálogo? Uzá morreu por desobedecer um dos 10 mandamentos da lei moral? Não. Ele desobedeceu uma ordenança. Ele tocou na arca e morreu. A ordenança é coisa séria. Quando Deus ordena é coisa séria. A orientação de Deus tem força de lei, meus irmãos. Se Deus falou para o profeta, olha, vai e volta por esse caminho. Aí o profeta foi e voltou por outro, o leão o matou. A orientação de Deus tem força de lei. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é séria. Se Deus dá um conselho, é melhor acatar o conselho. Para termos confiança na palavra impressa da profetisa, é necessário perceber a liberdade que Deus sempre deu aos seus servos para registrar o que foi revelado pelo Espírito Santo com palavras humanas.
usando recursos e métodos humanos, e aplicar pelo poder de Deus esses testemunhos em nossa vida e ver os resultados. Se alguém tem dúvida do poder da palavra, aplique em sua vida pelo poder de Deus e veja os resultados. Aplique no seu lar. Gente, faça reforma de saúde e veja os resultados. Faça culto familiar e veja os resultados. É uma bênção. Faça jejum de crítica e veja os resultados. Tantos conselhos para tudo, né? Aplica na sua vida. É a melhor forma da gente verificar, é aplicar na nossa vida, né? Aplica e veja, certo? Visão, objetivo e missão. Qual era a visão da profetisa? Vislumbre do futuro almejado por Deus. Ela foi ao céu, ela viu a nova terra, ela teve uma visão. A visão é o futuro almejado por Deus para o seu povo. Quando ela voltou em visão a este mundo, ela viu que era muito cinza, aqui muito escuro, ela não queria voltar. Mas disse: você tem uma obra para fazer lá. O objetivo, comunicar as mensagens reveladas para o Senhor. E como sofreu? E quanta crítica, como sofreu. Mas o sofrimento aqui, quando a gente estiver na eternidade, a gente vai falar: não foi nada. Eu imagino Jó. Jó nunca soube por que sofreu, sabia, irmãos? Deus nunca explicou para Jó por que sofreu. E eu imagino Jó, quando chegar no céu, Deus vai mostrar para ele quantas pessoas foram beneficiadas pelo exemplo que ele deu, de fidelidade, mesmo no sofrimento, e sem saber o porquê. Porque nós também, muitas vezes, não sabemos o porquê. Jó vai falar: não foi nada aquilo, foi um prazer, um privilégio, foi pouco. Tenho certeza que Jó não vai achar que ele sofreu muito. E às vezes a gente tem uma dor de unha, fica chorando, reclamando. O objetivo, comunicar as mensagens reveladas pelo Senhor. E a gente comunica muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. O maior sermão, irmãos, é uma família cristã bem ordenada. Talvez alguns de vocês não tenham acesso ao púlpito, alguns de vocês não tenham como falar nas igrejas, mas uma família bem ordenada é o maior sermão que pode ser pregado. E isso você e eu podemos fazer, pela graça de Deus. Irmãos, não há contra fatos, não há argumentos. Se a gente vive o Evangelho, é o maior sermão. Tem um amigo pastor que eu gosto muito, ele diz assim: os seus atos falam tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da embaixadora de Deus? Era ser embaixadora de Deus entre os homens. Essa é a sua missão. Visão, vislumbre do futuro. Objetivo, comunicar as mensagens reveladas por Deus e ser embaixadora de Deus. Mensagem, inspiração, comunicação e ruído. Quando o Senhor tem uma mensagem a dar, o que ele faz? Ele se revela em visão. Ouvi agora as minhas palavras: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, 6. Então, se Deus tem uma mensagem para nos dar, ele revela. Amós, que aqui fala em Amós, Deus ia revelar seus segredos aos profetas, né? Inspiração do pensamento. Vamos ver o que Ellen White falou a respeito de sua inspiração. Se bem que eu dependa do Espírito Santo, tanto para escrever minhas visões como para recebê-las, todavia, as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que foram ditas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. As palavras, ela recebe do Espírito e coloca em suas palavras. E eu gostaria de fazer agora dar um exemplo disso, um exemplo prático. Irmãos, é apenas uma ilustração, viu, irmãos? Toda ilustração ela é falha, ela não é completa. Então, os irmãos, dê um desconto, é só para ilustrar. Eu gostaria de 2 voluntários. É simples, não requer experiência anterior. Rafael, meu irmão querido, vem aqui. E mais um voluntário, uma mulher, por gentileza. Vamos distribuir. Pode ser? Por favor, irmã. Por favor. Eu vou pedir a Mariana que vá com a irmã ali fora. Irmã, um momentinho, irmã. A senhora vai com a Mariana lá fora, que a senhora não pode ver essa primeira parte. Aí eu chamo quando a senhora puder, tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria que você olhasse esse quadro, não mostra para a plateia, não. Olha esse quadro. Olha esse quadro, está recebendo agora uma visão deste quadro. Olha bem o quadro, tá bom? E depois você vai contar para a igreja o que é que você viu. Ok? Então agora você conta para ela, para a igreja, o que é que você viu.
Conta rapidinho. Que você Bom, eu vi a volta de Jesus, também vi Jesus sendo batizado, vi Jesus sendo crucificado, vi a Santa Ceia, eu vi uma montanha com as nuvens pretas e também tem o Adão e Eva com um anjo ao lado deles tentando falar alguma coisa. Muito obrigado. Alguém podia chamar a Mariana, por favor? Irmãos, é apenas uma ilustração. Muito obrigado, pode sentar. É apenas uma ilustração para ver como duas pessoas, vendo a mesma imagem, podem transmitir fatos diferentes. Vocês escutaram o que o Rafael falou. Então, um profeta, ele teve uma visão e o apóstolo teve uma visão e viu um cego. O outro teve a mesma visão e viu 2 cegos, por favor. A irmã podia ver este quadro aqui, contar para a igreja o que você está vendo? Que coisa linda. Muito bonito. É para me falar alguma coisa? Irmã, você olha esse quadro e conta o que a irmã está vendo para a igreja. Gente, eu estou vendo Jesus assim, ó, na cruz. O que mais? Não, só olha e depois a senhora conta. Jesus na cruz. Tá bom, muito obrigado, irmã. É isso aí. Bom, o quadro que eles viram foi esse aqui. Ele é rico em detalhes. Tem muito, não vai dar para os irmãos verem, mas na saída depois vocês podem prestar atenção. Mas só pela descrição, vocês já podem perceber que um observador viu Jesus na cruz. Foi o que salientou para ele. E o outro observador viu bem mais detalhes. E o quadro tem mais detalhes ainda do que ambos falaram. Então, esse é só para ilustrar como um apóstolo, ou um discípulo, ou alguém vendo uma situação, a descreve de uma forma diferente da outra. E isso não quer dizer que eles estão errados. Só que pela cultura, pela experiência, até pelo temperamento, as pessoas fazem observações diferentes. Não quer dizer que haja incompatibilidade entre as descrições. Problema na comunicação. Perda natural do meio, ou seja, nós não temos a visão estampada hoje. A visão foi dada a Ellen White. Então perdeu-se a visão, as palavras, os pensamentos. Então nós temos só o que o autor nos revelou. E através da sua interpretação. Agora, irmãos, a causa é de Deus. Deus cuida da sua causa. Ele impressiona a mente para que a pessoa escreva aquilo que é importante. Então, se tiver um cego ou 2 cegos, não é importante. Se tiver um endemoniado ou 2 endemoniados, qual é a lição espiritual que Deus quer trazer para o seu povo para restaurar o seu caráter à imagem de Cristo? Esse que é o importante. Essa é a lição que a gente tem que pegar. O que isso diz para a sua vida espiritual? O que isso vai contribuir para a formação do seu caráter? E não nos apegarmos a detalhes. Ruído. Qualquer coisa que atrapalhe a compreensão da mensagem é considerado um ruído. E pode ser um ruído, irmão, sabe o quê? Pode ser um ruído também a nossa alimentação. Se nós nos alimentamos inadequadamente com as coisas que Deus disse que não é para nos alimentar, nossa mente não fica aberta às influências dele. Então, a alimentação pode ser um ruído, a falta de oração e humildade na hora de ler. Toda leitura tem que ser com oração, com espírito de humildade, pedindo o Espírito Santo para dirigir. Se nós não fizermos isso, quem se posta ao nosso lado é o inimigo, para nos fazer entender de maneira diferente daquela que Deus quer. Nós vamos buscar justificativas, e eu estou falando isso por experiência própria. A gente vai ler o Espírito de Profecia ou a Bíblia procurando justificativas para os nossos próprios atos, para justificar o nosso gosto. A ajuda sobrenatural, a guia do Espírito Santo sobre a mente do receptor, ela é essencial. Sem o Espírito Santo, argumento nenhum resolve. Não adianta eu chegar com o texto de Ellen White. Aqui, irmão, está vendo? Está escrito aqui. Não resolve, irmãos. Sem o Espírito Santo não resolve. Porque Jesus ressuscitou a Lázaro. Que é maior argumento do que esse? Ele ressuscitou a Lázaro e que fizeram os líderes judaicos? Queriam matar Lázaro para encobrir a prova da divindade de Jesus. Então, maior milagre do que a ressurreição de Lázaro não houve naquela época, e nem essa resolveu. E acho que é muita ingenuidade a gente achar que alguns textos do Espírito de Profecia que nós achamos
bombásticos, de contundentes, vai acabar com o preconceito ou com uma doutrina mal interpretada. Quem dá a interpretação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Nada que é de bom vem do homem, vem de Deus. O objetivo da mensagem não é a perfeição na expressão. Impossível a linguagem humana, é impossível nós, nessa linguagem imperfeita, queremos atingir a perfeição literária ou qualquer outra. O que Deus quer, qual o objetivo? É a salvação de almas, a orientação prática no caminho para o céu. É isso que Deus quer. Então eu fico imaginando, às vezes, aquelas discussões. Deus talvez usou o que Ele podia de melhor para se representar para nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o casamento, o Cristo é o marido da igreja, e o corpo. Ele usou tudo que foi ilustração possível para a gente poder entender. Então, os livros se abriram no céu. Eu não sei se são livros, mas Deus usou esse símbolo para a gente poder entender que há registros. Agora, se são livros, se são supercomputadores, ou se são hologramas, não sei, não importa. Há registros no céu. A gente ficar discutindo essas miudezas, às vezes nos tiram do foco. A gente talvez precisa buscar a essência, o que Deus está falando para mim. Variam os espíritos humanos. Mentes de educação e pensamento diverso recebem diferentes impressões das mesmas palavras, e difícil é a um espírito transmitir a outro de temperamento, educação e hábitos de pensamentos diferentes, através da linguagem, exatamente a mesma ideia que é clara e distinta em seu próprio espírito. Nós vimos aqui, duas pessoas olharam o mesmo quadro, elas têm educação diferente, têm temperamentos diferentes. Elas transmitiram de forma diferente aquilo que viram. Então, os espíritos variam, as mentes variam. Todavia, para homens sinceros, olha o todavia aqui, todavia, para homens sinceros, retos de espírito, ele pode ser tão simples e claro que comunique sua intenção para todos os fins práticos. Para os sinceros, retos de espírito, os ensinamentos podem ser simples e claros para fins práticos. Essa que é o objetivo da comunicação de Deus. Caso o homem com quem ele se comunique não seja sincero e não queira ver e compreender a verdade, dará as suas palavras. Vamos ver o que acontece com quem não é sincero. Que nós não estejamos entre eles, irmãos. Que eu não esteja. Caso o homem com quem ele se comunique, Deus se comunique, né? Através dos testemunhos, não seja sincero e não queira ver e compreender a verdade, o que faz esse homem não sincero? Dará às suas palavras e linguagem a direção que se ajuste aos seus próprios desígnios. Ele vai dar a direção que ele quer. Interpretará mal suas palavras, jogará com a imaginação, torcer-lhes-á o verdadeiro sentido e então entrincheirar-se-á na incredulidade, pretendendo que os sentimentos estão todos errados. Esse faz o insincero. Então, não adianta argumentar, tem que orar por ele. Se tem uma pessoa que você conheça nessas circunstâncias, é oração intercessória. Argumento vai bater ali e voltar. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana. A fim de chegar aos homens onde eles se encontram, Jesus revestiu-se da humanidade. Olha o paralelo, irmãos. A Bíblia não nos é dada em linguagem elevada, sobre-humana. A fim de chegar aos homens onde eles se encontram, Jesus revestiu-se da humanidade. A Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. Tudo quanto é humano é imperfeito. Significações diversas são expressas pela mesma palavra. Não há uma palavra para cada ideia distinta. A Bíblia foi dada para fins práticos. Mensagens escolhidas de primeiro volume, página 20. A Bíblia foi dada para fins... Não tem uma palavra para cada coisa. Isso é propensão, inclinação, não sei o quê. As palavras... Não existe essa relação única, uma palavra para esse fim. Então temos que ver que a Bíblia foi dada para fins práticos. Vamos buscar o que de prático tem para a nossa vida. Se aquilo que eu estou tentando descobrir, estudar ou discutir não vai apresentar nada de prático, vamos pular para outra coisa, vamos buscar o que é prático. Exemplo do nosso modelo. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha, sabedoria está sublinhado, graça está sublinhado, porque em estatura é normal que a gente entenda, mas Jesus crescia em sabedoria e graça, certo? Está em Lucas 2:52. Vamos ver o que aconteceu com a profetisa. A experiência da mensagem. Ellen White escreve, 60 anos, ela escreveu isso 9 anos antes de morrer, ela escreveu por 70 anos. 60 anos tenho escrito,
60 anos tenho estado em comunicação com mensageiros celestiais. Durante esse período, o que ela está fazendo? Aprendendo constantemente. Algo a respeito das coisas divinas e da maneira pela qual Deus está constantemente atuando a fim de conduzir almas do erro de seus caminhos para a luz, na luz de Deus. 60 anos aprendendo. Jesus crescia em sabedoria e graça. A profetisa também crescia. Durante 60 anos foi aprendendo. Cronologia. O que isso nos revela? A revelação é sempre verdade, mas existe uma diferença de conteúdo em detalhamento e profundidade com o passar do tempo. A revelação é sempre verdade, mas ela vai... A vida do justo é como? Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então alguém pega lá, aqui está falando, olha, está escrito que chegará o tempo que deverá ser deixado o leite. Ué, mas você está lendo em que época? Ela escreveu durante 70 anos. Será que o tempo não chegou e já passou? O tempo chegou e passou, irmãos. Continua lendo, presta atenção na cronologia. Se você continuar lendo e pesquisando, você vai ver que chegou o tempo. E já faz tempo que chegou o tempo, já passou do tempo. Entendeu? Agora, se você pega textos, se você pegar o regime de saúde antes de 63, os pioneiros comiam carne de porco, como foi falado hoje. Então, eu vou me basear na experiência deles, aquela experiência da igreja jovem. Nós temos que ver o que Deus foi revelando gradativamente. Se nós temos interesse em buscar a vontade de Deus, eu falei sobre o exemplo da alimentação, mas isso serve para qualquer outro exemplo, qualquer outra área da vida. Vamos ver a cronologia. Método. O material sempre produzido por Ellen White. Sempre foi produzido por Ellen White. Todo o material foi produzido pela Serva de Deus. Assunto e a estrutura dos textos determinados por Ellen White. Assunto e estrutura. Trabalho de assistente sob sua coordenação, posteriormente com a ajuda de seu filho Guilherme. Então, ela escolhia os temas, ela produziu o material, ela que determinava a estrutura. Tinha auxiliares, supervisionados por ela e posteriormente pelo seu filho. Verificação, o que ela diz, é carta dela, está em Mensagens Escolhidas, volume 3. Leio do princípio ao fim tudo que é copiado. Então não é porque ela tinha assistentes que ficava na mão dos assistentes, não. Ela fazia a revisão. Leio todos os originais dos livros antes de serem enviados para o prelo. Tudo ela lia. Ela diz assim, eu não poderia realizar esse trabalho sem que o Senhor me ajudasse. Ela pregava, etc. e tal, tinha muito serviço, sua casa sempre cheia de órfãos que ela criava, ela foi muito mais do que um profeta. Qual é a motivação para escrever? Qual foi a motivação? Por que Ellen White escreveu? Você acha que ela recebeu a visão e falou, vou escrever? Não foi assim, não, irmãos. O Senhor me apresentou assuntos que são de premente importância. Sabe o que é premente? Os meninos sabem o que é premente? Urgente. O Senhor me apresentou assuntos que são de premente importância para o tempo presente e que se estendam para onde? Não é para o tempo da irmã White, não. Para o tempo futuro, para o nosso tempo. Numa exortação foram-me apresentadas essas palavras. Escreve, olha, vê que está entre aspas aqui. Quando ela disse o quê? Quando estava entre aspas, era o quê? Palavra do anjo. Escreve num livro as coisas que tem visto e ouvido e deixa que vá a todas as pessoas, pois está próximo o tempo em que se repetirá a história do passado. Escreve. Escreve num livro. Para que vá a quantas pessoas? Todas as pessoas. Porque vai se repetir o que aconteceu no passado. E quem tem dúvida de que está se repetindo o que aconteceu no passado, leia o capítulo 27 de Testemunhos para a Igreja, volume 3, chama a Igreja de Laodiceia. Capítulo 27, Testemunhos para a Igreja, volume 3, chama a Igreja de Laodiceia. Veja a que época da história nós somos comparados hoje. Então, a primeira motivação foi a ordem de Deus. E tem uma motivação secundária. Havia pedidos circunstanciais, necessidades circunstanciais. Foi decidido no concílio que deva escrever sobre a vida de Cristo. O concílio da igreja se reuniu e pediu que ela escrevesse sobre a vida de Cristo. Estou continuamente recebendo cartas que requerem uma resposta e não ouso negligenciar importantes questões que são trazidas ao meu conhecimento. Então, ela escrevia pela ordem de Deus e pela demanda. O concílio pediu, as cartas chegavam, ela precisava responder. Mas nenhum artigo numa revista ela escrevia que não fosse luz vinda do trono de Deus. Avaliação de terceiros sobre os escritos. 2 tipos de avaliação. Tem clara distinção entre 2 formas de avaliação. E vamos, irmãos, prestar bem atenção aqui agora. Eu peço atenção redobrada dos irmãos. Olha a diferença da crítica, irmãos. Olha a diferença da primeira classe de críticos. Observe a diferença. Recebi sua carta, Edson.
Sejamos cautelosos. Recusemos permitir que as críticas de alguma pessoa imprimam objeções em nosso espírito. Deixe que os críticos vivam de seu ofício de criticar. Eles não podem falar em favor das melhores bênçãos sem acrescentar uma crítica para lançar uma sombra de vitupério. Então eram críticas que lançavam sombra de vitupério. Acostumemo-nos a enaltecer aquilo que é bom quando os outros criticam. Ela nem reclamou dos críticos, ela está falando, vamos enaltecer o que é bom. Deixa os críticos criticando. Eram críticas que lançavam sombra de vitupério. Crítica ruim. Que nós não estejamos entre essa classe de críticos. Agora vamos ver o outro tipo de crítica. Diga-lhe a Marian Davis que há poucos minutos acabei de ler as cartas que ela especificou os melhoramentos a serem feitos no artigo. É uma crítica? Essa Marian Davis escreveu para ela, irmão White, tem aqui algumas coisas que podem ser melhoradas, tal. Diga-lhe que ela tem razão. Creio que posso tornar mais completos os artigos especificados. Amém? Então, se nós temos críticas, irmãos, é uma bênção a crítica. A crítica nos faz a gente crescer, melhorar. E até a serva de Deus, com a sua humildade, ela estava aberta à crítica. Porque era um instrumento humano escrevendo. Então ela podia melhorar, vamos melhorar. Não está alterando a mensagem, não está alterando o conteúdo, mas a forma de apresentar pode ser melhorada, vamos melhorar. Resultado da crítica. Quanto mais os criticarem, os originais, tanto melhor para a obra. Palavras de Ellen White. Quanto mais os criticarem, melhor para a obra. Uma bênção, a crítica é uma bênção. Agora, se nós nos posicionarmos como críticos com amor, nós vamos atingir o objetivo de ajudar. Se a gente se posicionar como crítico acusativo, as pessoas vão se afastar de nós. E é perceptível, sabe, irmãos, no tom da voz, na maneira de colocar, se a crítica é com amor. Aí você pode até chamar alguém de bobo e ele se ofender, mas você fala bobinho, ele pode achar que é um elogio. Jesus, quando falou com Nicodemos, se vocês lerem lá no Desejar Todas as Nações, vocês vão ver que não foram as palavras de Jesus que comoveram Nicodemos, foi o olhar e a ternura na voz. Às vezes a gente tem o argumento certo, mas usa da forma errada e a gente não consegue atingir o coração. Ganhar uma discussão não é importante, o importante é ganhar o coração da pessoa com quem você está falando. Tema da grande controvérsia universal. Palavras de Herbert Douglas, o autor de A Mensageira do Senhor. Embora muitos tenham escrito sobre o tema geral do conflito entre o bem e o mal, nenhum outro escritor revelou as dimensões cósmicas e as consequências eternas do conflito entre Cristo e Satanás, como Ellen White o fez. Irmãos, a visão que a serva do Senhor teve do conflito universal entre Cristo e Satanás, que não se resume ao nosso globinho terrestre, é muito mais amplo. O caráter de Deus está sendo colocado em jogo no universo, foi colocado em jogo no universo. Essa disputa entre Cristo e Satanás, essa visão do grande conflito cósmico. Ninguém retratou esse conflito, segundo Herbert Douglas, como Ellen White. Por quê, irmãos? Porque ela foi inspirada por Deus. Muitas pessoas escrevem sobre esse assunto, mas ela foi inspirada por Deus. E nós temos o grande privilégio de termos essas mensagens em nossas mãos, esses livrinhos de capa vermelha, que são uma bênção. Eu vou dizer para os irmãos, a minha filha não gostava de ler. Ela, não sei se tem alguém aqui que não goste de ler. Ela não gostava de ler. E ela entendeu que ela deveria ler. E ela pediu a Deus gosto pela leitura. Mas ela não esperou o gosto chegar para começar a ler. Ela se propôs a ler. E disse que no começo era difícil. A mente divagava. Uma página já estava cansada, mas ela se propôs a ler. E ela foi lendo e orando, pedindo gosto pela leitura. Hoje, irmãos, ela levanta, lá em casa, ela levanta de madrugada para ler. Ela falou, pai, eu li pouco, eu preciso ler mais. Você e a mamãe já leram bem mais que eu, pela idade, né? Vocês já leram há bastante tempo, eu estou começando agora, então eu preciso tirar o atraso. Então, minha filha lê entre 2 e 2 horas e meia por dia. E eu louvo ao Senhor por isso. Não é mérito meu, não é mérito da mãe, isso é mérito de Deus. E ela fala assim, pai, eu leio com gosto. Eu não vejo a hora de poder ler. Eu tenho gosto na leitura. O gosto veio, irmãos. O gosto veio. Assim como os israelitas tiveram que entrar no mar para ele se abrir, entrar no Rio Jordão para pararem as águas, nós não podemos ficar esperando o gosto vir.
Vamos fazer o que Deus pede e deixa o gosto. Se vem ou não vem, não importa. O importante é a fidelidade. Nós não podemos ser liderados pelo nosso gosto. Gosto é sentimento. A igreja de Deus, o povo de Deus, os servos de Deus, tem uma religião que é racional, não é sentimental. Então o gosto é secundário. Irmãos, esta apresentação continua amanhã, na parte 2. Nós vamos ver como o caminho a Cristo, o grande conflito e o desejado das nações foram escritos. A maneira como eles chegaram a ser livros. Essa é a continuação da apresentação de amanhã. E vamos orar uns pelos outros, irmãos. O meu pedido é que a gente ore pelos líderes da nossa igreja, que a gente ore pelos nossos irmãos que ainda não entenderam a importância do Espírito de profecia. A sacudidura, se nós lermos no Primeiros Escritos, página 270, a irmã White viu a sacudidura, ela perguntou, o que é isso que eu estou vendo? Aí o anjo explica para ela, e está lá entre aspas, o que o anjo fala, o que é a sacudidura. Eu tinha mitos, sabe? Muitos mitos, ainda talvez tenha, mas Deus vai me ajudar derrubando esses mitos com o progresso do estudo. Um dos mitos que eu tinha é que a sacudidura era algo que ia chegar lá, num momento, alguém ia falar, você guarda o sábado ou não, e eu ia dizer não ou sim, e isso ia determinar se eu ia ficar na igreja ou não. Primeiros Escritos, página 270, o que é a sacudidura? Alguns impunham o testemunho da testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Qual é o testemunho de Jesus? Espírito de profecia. Alguns empunharão o Espírito de profecia. E outro grupo fará oposição e os combaterá. Essa é a sacudidura. Primeiros Escritos, página 270. Irmãos, a sacudidura já começou. Que nós não estejamos entre aqueles que serão joeirados, que cairão da peneira. Vamos fazer firme a nossa profissão de fé. Vamos confiar na palavra de Deus, na palavra dos seus profetas. Crede no Senhor, vosso Deus? Crede nos seus profetas? Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.